Paz do Senhor, irmãos, sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo de celebração ao nosso Deus. Deixe-me começar fazendo uma pergunta a vocês. Você alguma vez já fez alguma coisa para ajudar alguém e depois a pessoa nem te agradeceu? Você já passou por isso? E se já passou por isso, você deve se lembrar o quanto foi ruim você ter ajudado a pessoa, ter feito alguma coisa por ela e ela nem te falou obrigado. Olha, se você já passou por isso, você não é a única pessoa. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente descobre que Jesus também passou por isso. Certa vez, ele curou 10 leprosos e dos 10, somente um deles voltou para agradecer ao Senhor Jesus, e o texto lá de Lucas diz que ele se coloca ali aos pés do Senhor Jesus, dando graças e mostrando a sua gratidão. E o texto diz que esse leproso que voltou, ele era um samaritano, e isso chamou a atenção do Senhor Jesus. E ele então pergunta: onde estão os outros? Onde estão os outros 9? E interessante, somente este que é estrangeiro, não judeu, é que voltou. Quando a gente chega no capítulo 2 de Levítico, o que nós temos é uma segunda oferta. Semana passada, no capítulo 1, nós vimos a oferta que era o holocausto, a oferta queimada, que tinha que ter aroma agradável a Deus, aquela oferta que era obrigatória. Quando a gente chega no capítulo 2, nós encontramos a oferta de cereais ou de manjares, que era, na verdade, uma oferta de grãos, de trigo. E aí, então, essa oferta, ela não era obrigatória, ela era voluntária. Aqueles que quisessem poderiam oferecê-la. E olha que coisa interessante, esta oferta, ela era voluntária e ela representava a gratidão a Deus pelos primeiros frutos da terra. O que a gente observa é que esta segunda oferta que o povo é chamado a dedicar ao Senhor, ela não era obrigatória, mas o significado dela era para agradecer a Deus pelo fruto, pelos primeiros frutos que vieram da terra. Daí a gente já consegue perceber que gratidão acaba sendo uma opção. Por isso que nesta noite nós queremos compartilhar com os irmãos sobre coração agradecido. E a ideia principal é pensar com os irmãos e sugerir para os irmãos que a gratidão é uma forma de adoração. E o nosso desafio é que ao lermos aquilo que foi passado para o povo de Israel enquanto eles estavam lá no deserto do Sinai, é que nós também tenhamos um coração agradecido, sempre agradecido a Deus. Mas antes de continuarmos, crianças, vamos desenhar. Peguem aí a folha e vocês vão desenhar hoje o altar. Quase todos os nossos desenhos vai ter o altar, porque a gente vai estar aprendendo aqui em Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 8, todas as ofertas, os sacrifícios que deveriam ser dedicados ao Senhor, e os sacrifícios normalmente eram dedicados ali, oferecidos no altar. Então vocês vão desenhar o altar, vão desenhar também o trigo, ou o fecho de trigo, que vai ser colocado aí sobre o altar. Então tenta desenhar um fecho de trigo sobre o altar, ou o trigo sobre o altar, e pode desenhar uma fumacinha saindo, que era essa oferta sendo dedicada ao Senhor. Do lado você vai desenhar um recipiente, tipo uma bacia, e vai tentar desenhar, com a ajuda do papai e da mamãe, alguns pães ali dentro, que é isso que vocês viram no texto. Esperamos que o papai e a mamãe tenham lido com vocês o texto, o capítulo. A gente descobre que poderia ser apresentado os grãos, ou então poderia ser feito pães e dedicado ao Senhor. O que nós queremos nesta noite, ou a ideia desse desenho e também aquilo que a gente vai aprender, é entender que este sacrifício, esta oferta ao Senhor, ela era, na verdade, uma demonstração de gratidão. E a nossa oração é que todos nós tenhamos um coração agradecido ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Vamos orar antes de continuarmos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela noite que o Senhor nos concede.
de podermos estar na Tua presença, também em comunhão com os nossos irmãos. Obrigado pela tecnologia que o Senhor nos dá, encurtando as distâncias e permitindo que todos nós acompanhemos o estudo da Tua palavra. Fala ao nosso coração, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Esta oferta, então, era uma oferta voluntária e era uma oferta que indicava a gratidão do povo pelos primeiros frutos. Como é que ela poderia ser oferecida ao Senhor? Ela poderia ser oferecida os grãos, né? Na verdade, os grãos crus poderiam ser oferecidos. E isso a gente vê nos 3 primeiros versículos do capítulo 2 de Levítico, que nós convidamos você a abrir sua Bíblia. Primeiro versículo do capítulo 2 diz: quando alguém fizer uma oferta de cereais ao Senhor, sua oferta será da melhor farinha. Sobre ela derramará azeite e porá incenso, e a levará aos sacerdotes filhos de Arão. Um deles pegará um punhado da melhor farinha com azeite e todo o incenso, e queimará sobre o altar como oferta memorial, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos. É porção santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Poderia então ser o grão cru. Por isso que a gente pediu para as crianças desenharem sobre o altar o fecho de trigo. Poderia ser oferecido cru. E aí o texto diz que poderia ser colocado azeite e também incenso. Tudo isso, esses 2 elementos, indicava a ideia da alegria, da gratidão por estar oferecendo algo ao Senhor. E ajudaria também para que fosse um aroma agradável ao Senhor. O azeite especificamente ajudaria como combustível para queimar a oferta, e o incenso, que inclusive era algo caro, ele serviria para dar esse aroma agradável. Era uma espécie de resina branca que era cara. Interessante que quando a gente vai para o Novo Testamento, você vai ver incenso lá. Mateus, quando vai falar da visita que a Maria e o menino Jesus receberam dos magos, o texto diz lá em Mateus 2,11, que quando eles entraram na casa, eles ofereceram ao Senhor, viram lá o menino juntamente com a mãe, o menino já estava ali um pouquinho grande, sentado junto com a mãe, e eles oferecem ouro, incenso e mirra. E daqui a um tempo, na verdade a gente já pode até dizer agora, esses 3 elementos a gente consegue encontrá-los no Antigo Testamento, especificamente lá no tabernáculo. O tabernáculo ele era feito de madeira de acácia, porém ele era todo coberto de ouro, tinha muito ouro ali no tabernáculo. Era usado incenso nas ofertas e também, juntamente com o incenso, queimava lá sobre o altar de incenso o incenso e a mirra, dando o cheiro suave. Então, quando a gente estuda o livro de Levítico e depois vai lá para o Novo Testamento, a gente descobre que os presentes não foram dados à toa. Foram dados ouro, incenso e mirra, coisas valiosas, ao menino humilde que nasceu. E humilde também era o material que foi construído o tabernáculo. O tabernáculo foi construído com madeira de acácia, ele era coberto de ouro. Mas o que realmente sustentava o tabernáculo era a madeira de acácia. Um arbusto bem simples, madeira simples, mas que sustentava o tabernáculo, e ali era a presença de Deus. Um menino que nasce de forma humilde, como humilde era aquela madeira, e ele recebe como presente ouro, incenso e mirra. Tudo isso havia ali naquele tabernáculo que nós estamos vendo aqui no texto de Levítico. Tudo isso para que esta oferta dedicada ao Senhor fosse com um cheiro agradável. Uma oferta que não era obrigatória, mas demonstrava gratidão. E o texto então diz que poderia ser feito dessa forma. A maneira de lidar lembra muito aquilo que nós vimos no primeiro capítulo. Os filhos de Arão é quem cuidavam de todo o processo, e depois o texto diz que aquilo que restasse, versículo 3, deveria pertencer ou pertenceria a Arão e a seus filhos, e é porção santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Isso aqui é muito importante, porque essa parte que ficava com eles, alguns sacrifícios, isto acontecia.
O fato deles ficarem com essa parte que sobrava, e pensando lá nos pães, que daqui a pouco nós vamos falar, e eles comiam isso, indicava que o Senhor havia aceitado o sacrifício. O fato do sacerdote aceitar e ficar com ele para comer indicava que Deus estava recebendo. O que a gente percebe já no começo é que esta oferta, como já dissemos, é uma oferta voluntária e indica gratidão. O que a gente então entende é que a gratidão ela deve ser dedicada ao Senhor, mas é algo que deve surgir de maneira voluntária em cada coração. Diariamente, você e eu podemos agradecer, mas não é obrigatório. Aí depende do coração grato de cada um. E aí a gente tem que lembrar que gratidão acaba sendo uma forma de adorar a Deus. E o que a gente percebe primeiramente é que poderia então ser entregue o grão cru, da forma como ele havia sido retirado, mas também poderia ser cozido ou assado. Versículos 4 até o versículo 10 nós encontramos: quando fizerdes oferta de cereais assada no forno, deverá ser de bolos feitos da melhor farinha, sem fermento, e amassados com azeite, ou de bolachas sem fermento, untadas com azeite. E se a tua oferta de cereais for assada na assadeira, será feita da melhor farinha sem fermento, amassada com azeite. Tu a repartirás em pedaços e derramarás azeite sobre ela. É uma oferta de cereais. E se a tua oferta de cereais for cozida na panela ou frigideira, será feita da melhor farinha com azeite. Então levarás ao Senhor a oferta de cereais feita dessas coisas. Ela será apresentada ao sacerdote, que a levará ao altar. O sacerdote separará uma parte da oferta de cereais como memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e seus filhos. É porção santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Aqui, agora, ao invés de ser os grãos, poderia ser cozido, apresentado em forma de pães, em forma de bolachas, enfim, poderia ser apresentado. De novo, a presença do azeite, que servia como combustível, e agora o azeite também jogado sobre o pão que estava sendo feito sobre a massa. E a gente vai lembrar que dentro do contexto bíblico, a ideia do azeite acaba representando o Espírito Santo, ou a unção do Espírito Santo. Só que aqui a gente observa que deveria ser da melhor farinha, várias vezes repete isso e indica para nós, ou na verdade não apresenta agora nessa parte, o incenso. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas quando o grão primeiro é apresentado cru, tem o incenso. Agora não tem o incenso. E nós entendemos que quando era feito o pão, o incenso podia ficar fora. Por quê? Porque era um produto caro. E sendo um produto caro, e se ele fosse exigido em todas as formas de apresentação dessa oferta, pessoas mais humildes, mais pobres, teriam dificuldade de apresentá-la. Assim como nós vimos no holocausto, em que poderia ser apresentado aves, que era comum de se achar, qualquer pessoa mais simples, pobre, poderia tê-la. Aqui a mesma coisa. Não ter o incenso dava condições da pessoa mais simples oferecer ao Senhor a sua oferta sem dificuldade alguma. Irmãos, Deus pensa em tudo. E quando Ele apresenta essa oferta, que Ele diz não é obrigatório, mas ela representa a gratidão, e aqui a gente vê que qualquer pessoa poderia apresentar esta oferta em gratidão ao Senhor, a gente começa a perceber que a gratidão, ela é possível a todas as pessoas. Não é só aquele que tem mais que pode ser grato. Todas as pessoas, dentro da sua condição, ela pode ser grata a Deus. Ela pode, baseado naquilo que ela tem, naquilo que Deus tem dado como sustento a ela, ela pode dizer: Senhor, muito obrigado.
E de novo a gente consegue perceber lá no versículo 10 que aquilo que restasse da oferta deveria pertencer a Arão e a seus filhos. Nessa segunda parte, então, a gente consegue perceber exatamente isso. Todos têm motivos para agradecer. Por pior que possa parecer, cada pessoa tem algo pelo qual pode agradecer. Talvez você não tenha o que você gostaria de ter, mas o que você tem é motivo para você agradecer a Deus, para que o seu coração seja grato. E tudo isso agora então é uma questão de escolha. Você escolhe ser grato ou você escolhe não ser grato, porque essa oferta ela era voluntária. A gente percebe isto claramente, era voluntária. Então, a maneira de apresentar essa oferta podia ser grãos crus ou poderia ser em forma de algo cozido, algo assado, pães, bolachas, assado na panela, na frigideira, no forno, como fosse, podia ser apresentado. No primeiro caso, o azeite e incenso. No segundo caso, o azeite. Excluindo-se, o azeite era fácil também de ter, excluía-se o incenso, que era algo caro, para que todos pudessem oferecer, para que todos, dentro das suas condições, pudessem oferecer ao Senhor a sua oferta, demonstrando assim a sua gratidão. Só que esta oferta de gratidão, ela apontava para algo muito importante, apontava para o compromisso de aliança de Deus para com o seu povo. Veja aí os versículos 11 até o 13. Nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor será preparada com fermento, pois não queimareis nenhum fermento, nem mel algum como oferta queimada ao Senhor. Podeis oferecê-los ao Senhor como oferta de primeiros frutos, mas não subirão como aroma agradável sobre o altar. Temperarás com sal todas as tuas ofertas de cereais. Não deixarás que lhes falte o sal da aliança do teu Deus. Oferecerás sal em todas as tuas ofertas. Fermento não podia ter, mel não podia ter. O fermento, a gente tem um pouquinho da ideia que era por conta da fermentação. Fazia com que a massa ficasse leve, aquela massa que era então antes pesada, ela ficava mais leve, tinha um pouquinho mais de sabor, mas não era para usar por conta da fermentação. Talvez por conta também que quando eles saíram do Egito, eles tiveram que fazer os pães às pressas, fizeram tudo às pressas, e fizeram pão sem fermento, que não daria tempo desse processo de fermentação, e saíram com esses pães asmos, sem fermentos, que a duração deles também acabaria sendo maior. Talvez para lembrar sobre isso, o mel, a gente não tem tanta informação, mas ao que parece, ele era mais utilizado em oferendas a outros deuses. As nações vizinhas parece que usavam mel. Então o Senhor diz, olha, não usem mel, para que não achem que o Deus de vocês é igual ao Deus que eles têm. Então por isso não era permitido usar mel. Mas tinha algo que precisava usar, que era o sal. O sal era muito importante, porque o sal representava a aliança ou o compromisso do Senhor com o seu povo. Aquilo, a ideia do sal que dura, que permanece, que não perde gosto, a ideia da aliança do Senhor que vai permanecer para sempre com o seu povo, ao contrário do fermento. O fermento, inclusive, na palavra de Deus, começa a ter um conceito de pecado, de coisa errada, de coisa má. Quando a gente olha para o Novo Testamento, Marcos 8, versículo 15, lá tem um conselho: guardai-vos do fermento dos fariseus. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, 1 Coríntios 5, versículo 8, portanto, vamos celebrar a festa, mas não com fermento velho. A ideia do fermento, então, nas escrituras, toma uma conotação de coisa má, de pecado, mas o sal não. O sal tem essa ideia da aliança do Senhor com o seu povo, que há de permanecer. Serve como lembrança. Quando a gente lê Números, capítulo 18, verso 19, se você quiser abrir, Número 18, 19, lá diz assim: dou a ti
a teus filhos e a tuas filhas, como porção para sempre, todas as ofertas alçadas das coisas sagradas que os israelitas oferecem ao Senhor. É uma oferta perpétua de sal diante do Senhor, para ti e para a tua descendência. Percebe? Uma oferta ou uma aliança perpétua de sal. Deus quis usar este elemento que não perde basicamente o seu sabor para indicar, olha, o meu compromisso com vocês é um compromisso perpétuo. Por isso, quando vocês fizerem a oferta, não pode faltar sal, para que haja na mente de vocês essa lembrança de que eu tenho um compromisso fiel com vocês. O Senhor disse também isto a Davi, demonstrando essa fidelidade ao servo dele, segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 13, versículo 5, segundo Crônicas 13, 5, nós encontramos: por acaso não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu a soberania sobre Israel a Davi para sempre, a ele e a seus filhos, através do quê? Através de uma aliança de sal. Esta é a tradução literal. A versão que eu uso diz aliança permanente, mas a tradução poderia ser aliança de sal, algo que permanece. Quando se oferecia isso, o Senhor falava, olha, na hora que vocês fizerem os pães, quando vocês organizarem tudo, não coloca fermento, não coloca mel, mas o sal tem que ter, porque o sal vai fazer vocês lembrarem de que eu tenho uma aliança, um compromisso que vai durar para sempre com vocês. Olha, mais um motivo para a gratidão. O Senhor diz a seu povo, eu tenho uma aliança com vocês, e ao fazerem a oferta, ao colocarem o sal, vocês vão lembrar disso. O Senhor tem uma aliança com eles, e isso era motivo para eles serem gratos a Deus. Mas lembre, gratidão é algo opcional. Porém, a gratidão revela ou nos remete a uma adoração. É uma atitude de adoração. E o que a gente percebe aqui é que o Senhor deseja que eles sejam gratos, e ao fazerem a oferta de gratidão, que eles se lembrem, eu tenho um Deus que tem um compromisso fiel comigo e ele jamais falhará. O compromisso do Senhor conosco também é um compromisso fiel. O Senhor jamais falhará. E isso nós temos nas Escrituras em vários momentos. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele falou com os seus discípulos e isso serve para nós. Uma vez que nós ouvimos aquilo que ele diz, seguimos aquilo que ele nos ensina. O Senhor é conosco, jamais ele vai nos abandonar. Nunca, jamais deixarei vocês, disse o autor aos Hebreus. O Senhor, ele é fiel. E aí então, cabe a mim lembrar disso a cada instante e ser grato a Deus a cada instante. E lembre-se, isso é opcional. A gratidão, ela é opcional. Porém, quando eu sou grato a Deus, eu estou mostrando que eu estou adorando a Ele. Por isso, o sal não podia faltar. A oferta de gratidão exigia o melhor. Além dela dizer, olha, pode ser grãos, pode ser em forma de algo cozido ou assado, mas olha, lembre, tem que colocar o sal. O Senhor pedia aquilo que era o melhor, exigia o primeiro e exigia o melhor. Versículo 12, nós encontramos: podeis oferecê-los ao Senhor como oferta de primeiros frutos, mas não subirão como aroma agradável ao Senhor. E aí ele vai voltar a falar, temperarás com sal todas as tuas ofertas de cereais, não deixarás que lhes falte o sal da aliança de teu Deus, oferecerás sal em todas as tuas ofertas. Verso 14, se fizeres oferta de cereais dos primeiros frutos ao Senhor, oferecerás os grãos moídos, de espigas verdes tostadas no fogo, derramarás azeite e porás incenso sobre ela. É uma oferta de cereais.
O sacerdote queimará a parte memorial. Isto é parte do grão moído e parte do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Observe na referência que ele faz sobre primeiros frutos, espigas verdes. É a ideia daquilo que é mais novo, daquilo que é o melhor, bem fresco, oferecido ao Senhor. Isso era algo que deveria estar na mente dos israelitas. Eu devo oferecer ao Senhor o melhor. Êxodo capítulo 23, versículo 19 diz: levarás à casa do Senhor teu Deus o melhor dos primeiros frutos da terra. E isto pertencia ao Senhor. E eles tinham essa consciência. Ainda em Êxodo capítulo 34, versículo 26. Levarás à casa do Senhor teu Deus o melhor dos primeiros frutos da terra. E quando eles faziam festas, a festa das primícias, também a festa de Pentecostes, a ideia era a mesma. Tinha que levar esses feixes de primeiros frutos ao Senhor. Levíticos 29, do 9 até o 14, traz essa ideia. E também no mesmo capítulo, lá no verso 16, também fala de oferecer cereais novos ao Senhor, o melhor. E isso a gente observa no capítulo 2 quase que todo, várias vezes, o melhor trigo, os primeiros frutos, espigas verdes, oferecer em forma de gratidão ao Senhor aquilo que é o melhor. Várias maneiras poderiam ser feitas, poderia ser os grãos crus, poderia ser em forma de pães, bolachas, não poderia ter alguns elementos como fermento, como mel, mas tinha que ter o sal para lembrar desta aliança. E agora a ideia de que tem que ser o melhor oferecido para o Senhor. Uma gratidão que demonstre essa adoração. Eu tenho na mente a história de um cristão, de um senhor, que, como gratidão a Deus, ele devolvia ao Senhor os dízimos e ofertas. Ele era fiel na devolução dos dízimos. Só que ele, quando recebia o seu salário, a primeira coisa que ele fazia era separar os dízimos, o valor do dízimo e das suas ofertas. Só que ele não fazia isso primeiramente apenas. Ele escolhia, na época que se recebia ainda em espécie, ele escolhia as melhores notas, as mais bonitas. Porque na ideia dele, como forma de gratidão, ele tinha que oferecer o melhor para o Senhor. Digamos, ele não era obrigado a fazer isso, mas ele, sendo grato ao Senhor, ele queria, a primeira coisa que ele fazia ao receber era separar o seu dízimo. E ao separar o dízimo, ele separava as melhores notas, as mais bonitas, que ele dizia: isto é para o Senhor. Como lá no holocausto, o animal tinha que ser sem defeito, tinha que ser perfeito. Aqui, a gratidão é voluntária, mas aqueles que se dedicam a demonstrar essa gratidão, dedicando ao Senhor não só dízimos e ofertas, é claro, mas dedicando ao Senhor suas habilidades, seus talentos, dedicando a sua vida, dedicando o seu tempo ao Senhor, organizando a sua agenda para que ali ele tenha semanalmente um tempo dedicado para trabalhar na obra do Senhor de maneira mais direta e específica, porque em todo o tempo nós estamos trabalhando para o Senhor, mesmo vivendo neste mundo agitado, corrido, fazendo isto ou aquilo, mas ao fazermos, nós estamos fazendo para o Senhor. Isso Paulo orientou as pessoas lá na carta, se eu não estou enganado, de Efésios. Ele fala sobre isso. Para trabalhar, o empregado deveria trabalhar como para o Senhor. Então tudo que nós fazemos é para o Senhor, é com o coração agradecido para o Senhor. Mas pensando na comunidade cristã, nós também devemos dedicar o nosso tempo para servir de alguma forma à comunidade. Ter tempo e reservar tempo para que nós também possamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E isto significa: Deus, eu sou grato pela vida que eu recebi no Senhor. Eu sou grato porque eu sou fruto da obra do Senhor Jesus Cristo. Eu fui salvo, então,
como gratidão eu me dedico ao Senhor, eu dedico a minha vida a Ti. Irmãos, quando nós olhamos para este capítulo, nós conseguimos ver uma oferta que era voluntária e que indicava gratidão. E você vai se lembrar que no começo nós falamos de Jesus, que curou os 10 leprosos e dos 10 só um voltou para agradecer. Aquele texto ressalta para nós que aquele que voltou era samaritano e que Jesus ressalta isso. Ele diz: onde estão os outros? E por que somente um estrangeiro volta? O que Jesus estava fazendo era conversando ali com alguns judeus e tentando questionar o seguinte, fazendo-os pensar. Vocês percebem? Vocês que são judeus, são o povo escolhido, com quem eu tenho uma aliança duradoura. Vocês não são gratos a mim como aquele estrangeiro é grato. Ou como aquele estrangeiro da história que eu contei para vocês foi grato da situação que aconteceu, como ele foi grato. Um estrangeiro. Quando a gente pensa em hoje, a gente infelizmente consegue perceber que muitas pessoas não cristãs são mais agradecidas a Deus e demonstram muito mais essa gratidão a Deus do que muitos cristãos com quem o Senhor tem um compromisso, uma aliança duradoura. Talvez você é um cristão, mas dos seus lábios não tem saído gratidão, o teu coração não é um coração grato, a sua vida não é uma vida que demonstra gratidão ao Senhor. Enquanto alguns não cristãos ao seu redor são pessoas que todo dia têm alguma coisa para agradecer e quase não reclamam de nada. Nós temos muitos cristãos que estão vivendo como aqueles 9 leprosos que não voltaram para agradecer, que não são gratos. E infelizmente temos muitos, ou digamos assim, somos contrastados com alguns que não conhecem a Cristo, não são cristãos, não frequentam igreja nenhuma, mas têm o coração extremamente grato. A você que é assim, parabéns. Parabéns mesmo, continue assim. E a nós que somos cristãos, mas não temos sido gratos, que nós possamos olhar para esse texto, lembrar que tinha uma oferta que não era obrigatória, era voluntária, mas que indicava a gratidão. E que a gratidão, ela é uma forma de adoração. Quando eu sou grato a Deus, eu estou adorando a Deus. E quando eu sou grato a Deus, eu me dedico a Ele dizendo: Senhor, eis-me aqui. Como fez aquele leproso, eu me lanço aos pés do Senhor e vou dizer para Ele: pode me usar. Faça de mim aquilo que o Senhor quiser. Onde que o Senhor quer me usar? Olha, o Senhor me deu esses talentos, eu tenho estas habilidades. Senhor, eu vou reorganizar a minha agenda para que eu possa servi-lo cada vez mais. Eu vou fazer menos coisas para mim, para aquilo que eu sonho, que eu quero, para cumprir aquilo que o Senhor deseja na minha vida. Esta é a minha maneira de dizer: Pai, muito obrigado. E aí então, meus irmãos, nós terminamos com alguns desafios, 2 na verdade. O primeiro deles é, esta semana, vamos tentar ser mais gratos a Deus. Gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, por toda a bênção que Ele tem derramado sobre nós. Seja grato pela sua casa, seja grato pelo café da manhã, pelo almoço, pelo jantar, seja grato pelo transporte que você pode ter, seja grato pelo seu trabalho, seja grato pela sua família, pelas pessoas que estão ao seu redor, seja grato. E hoje, então durante essa semana, seja grato por essas coisas. E hoje, quem sabe antes de deitar, peça perdão a Deus, porque você talvez não tenha sido alguém que demonstra gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Agradeça a Deus. E a você que ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor, como Salvador da sua vida, nós te convidamos, porque aceitá-lo também demonstra gratidão. Afinal de contas, Ele passou tudo o que passou por sua causa. Ele morreu lá na cruz para que você pudesse ter vida e vida eterna junto a Ele. Esses são os desafios quando a gente olha para o capítulo 2 do livro de Levítico. Oferta de cereais, oferta voluntária e que indicava gratidão. E coração agradecido é o desafio que todos nós estamos recebendo para termos um coração agradecido, porque a gratidão é uma forma de adoração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que o Teu Santo Espírito leve essa palavra a cada um dos nossos corações e que possamos
ser pessoas realmente gratas. Cada pessoa que está ouvindo, que possa receber no seu coração esta palavra ministrada pelo Teu Santo Espírito e que pela força do Teu Santo Espírito possamos vivê-la, sendo gratos em todo o tempo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa ministrar tudo isso na tua vida e o Santo Espírito dele promover as mudanças que precisam acontecer em nossas vidas. Crianças, mandem o desenho para o grupo do WhatsApp da igreja e todos são convidados a acompanhar esse nosso tempo de comunhão juntos por meio do WhatsApp, do grupo do WhatsApp da igreja. Que Deus conceda a você e a tua família uma semana abençoada no nome de Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.